Antes de começarmos a modelar as tampas do motor, vamos posicionar o anel corretamente para a montagem. Estou mostrando aqui a linha de corte do motor. Resolvemos no início desta playlist que o eixo principal do sistema estaria alinhado com o eixo X. O símbolo de corte mostra que o anel é visto no sentido contrário ao eixo X. Na vista em corte, temos o anel, a peça 11, bem aqui. Observe que a entrada de ar fica no lado esquerdo e a saída, o silenciador, fica no lado direito. Vamos rotacionar a peça para que possamos ver no sentido contrário do eixo X. Este é o eixo X. Vou rotacionar a vista usando a tecla Shift mais o botão da roda pressionado. Assim, nós vemos que a saída do ar está do lado esquerdo. A saída de ar tem este detalhe, e elas têm que estar do lado direito. Podemos ver que a peça 11 precisa ser rotacionada 180 graus em torno do eixo Z. Este é o eixo Z. A melhor forma de realizar esta operação é rotacionando a peça em torno do seu centro de massa, ou centro de gravidade, ou centroide, como quiser. Uma forma de acessar alguns comandos é o que eu chamo de clique longo do botão direito. Pressione o botão direito por mais de 1 segundo. Isto abre um menu pop-up na posição do cursor e você pode escolher um destes comandos. Rotate, por exemplo. Entre outros. Antes desta rotação, que é especial no MicroStation, vamos mostrar outras formas de acessar comandos. O clique longo do botão direito é uma das formas. Mas você também pode usar a barra de espaço do teclado para abrir um menu gráfico, um mini ribbon. E escolher Rotate aqui. Os ícones do meio dão acesso diretamente a comandos. Os outros abrem outros menus gráficos. Estes ícones têm uma marca especial aqui. Este, por exemplo, abre a caixa Primary. Uma cópia deste setor do ribbon. Descartamos o menu clicando no vazio, barra de espaço outra vez, ferramentas de seleção. Comandos de colocação de linha, retângulos, splines, textos, etc. Em Modify, os comandos trim, fillet, modificar, atributos, etc. Ferramentas de cotas, de medir, de textos, detalhamento, achuras, controle do AcuDraw, snaps. A mesma disposição que encontramos aqui embaixo, os snaps. O menu
da barra de espaço também abre onde o cursor estiver. Outra forma de iniciar comandos é por atalhos do teclado, especialmente útil para quem está acostumado com AutoCAD. Você pode digitar QR para rotacionar, QW para mover, QE para copiar, QT para escalar e vários outros atalhos. Mas você não precisa se preocupar em decorar todos os atalhos. Decorar vem com uso, e o uso é assim. Se você apenas digitar a letra Q, o MicroStation vai lhe mostrar na tela as opções. Você não precisa ser a letra maiúscula. Depois de declarar Q maiúsculo ou minúsculo, você pode usar o mouse para escolher o comando. Ou teclar a letra ou o número indicado no lado esquerdo. Este segundo modo vai lhe ajudar a decorar os atalhos. Assim você vai se acostumando que QR é atalho para Rotate. A letra Q também abre este pop-up na posição do cursor. E você pode selecionar o comando graficamente com o mouse. Ou digitar uma das letras. E é assim que você vai decorar os atalhos. Os números abrem cópias dos setores do ribbon. Placement, colocação, por exemplo. Clicando no vazio, você cancela uma opção que você não queira. Se você teclar na barra dos passos e depois a letra Alt, você verá quais teclas correspondem a cada ícone do pop-up. Assim, a barra de espaço mais R também inicia o comando Rotate. Assim como barra de espaço mais 4 abre o setor de colocação de elementos. Você pode usar a tecla Alt novamente e ver que barra de espaço mais 4 mais P é um atalho para o comando Place Smart Line. Tecla espaço 4 P. Ferramenta Place Smart Line. Observe que estes atalhos foram criados para quem usa a mão esquerda no teclado e a mão direita no mouse. As letras usadas são majoritariamente no lado esquerdo do teclado. E se você for canhoto? Bom, aí em vez da letra Q para iniciar os atalhos, você usará a letra colchete e as novas teclas apresentadas. Experimente. Pode ser que seja a tecla de acento no teclado brasileiro, justamente ao lado do colchete. Agora vamos rotacionar o anel 180 graus em torno do seu centro de gravidade. Estou usando o atalho Shift mais roda do mouse pressionada para girar a vista. Barra de espaço. Rotate. Uma vez que sabemos quantos graus rotacionar, o método deve ser angulativo. Você tem outros dois métodos, por 2 pontos e por 3 pontos. Você pode digitar 180 graus aqui ou usar estas setas para incrementar de 90 em 90 graus.
Nós não queremos rotacionar criando cópias, mas queremos rotacionar em torno do centro do elemento. Não estamos vendo aqui, mas a barra de status está solicitando a seleção de elementos. Selecione o anel. O MicroStation mostra a posição rotacionada, mas para o arco-draw alinhado com a vista. Use a letra T para colocar o arco-draw de topo. Aqui temos o original e a futura cópia coincidentes. Confirme. E o anel foi rotacionado. A saída de ar está do lado direito. Vou desfazer Ctrl Z para entendermos melhor esta rotação. A saída de ar está outra vez no lado esquerdo. Vou usar outro método para rotacionar. O método de 3 pontos. Novamente, em torno do centro, selecione o anel, clique o primeiro ponto em qualquer lugar da vista. O segundo ponto marcará o início da rotação. Gire devagar em torno da bússola do arco-draw e o anel está girando em torno do seu centro de massa, 180 graus. Confirme no terceiro ponto. Com o anel na posição correta, vamos iniciar, no próximo vídeo, a tampa externa do motor. Observe a posição do furo de distribuição de ar na entrada. Aqui e aqui. Até o próximo vídeo.